Tema polêmico hoje: alugar ou financiar um imóvel? O que é melhor para você? O que é melhor para mim? Como decidir o que fazer nessa situação? E a aula de hoje está extremamente completa, que esse é um tema muito polêmico, muito debatido por uma série de educadores financeiros, mas a gente vai aqui aprofundar ele ao máximo. Vamos até fazer uma simulação de um financiamento aqui juntos. A gente vai abordar uma série de temas, como, por exemplo, o aspecto intangível de oportunidades de risco, e eu vou ensinar você a fazer o cálculo financeiro também para decidir o que tem mais e menos sentido na sua vida. Então, se você também tem essa dúvida do que vale ou não vale a pena, fica aqui até o final, a gente vai desvendar isso para você. Então, vamos lá! Comecemos então puxando um band-aid que muitos não querem puxar, que é o seguinte fato: imóvel para moradia não é investimento, é um bem de consumo. As pessoas falam, mas eu estou comprando a minha casa e ela valoriza. Se você não tem a intenção de sair da sua casa, de vendê-la, não é um investimento. É um passivo, consome a sua renda. O que não tem nada de errado. A gente precisa de celular, de carro, de casa. Tudo são passivos que nos ajudam. Só que é extremamente importante você classificar isso como um. Porque não é raro as pessoas fazerem financiamento de uma casa para 20, 30 anos um compromisso, simplesmente se convencendo de que não, isso é um investimento. Se a sua intenção não é sair da casa, não é um investimento, é um bem de consumo. Então é importante você diferenciar essas duas coisas antes de tomar a decisão. Então o primeiro passo importante é esse, legal? Vamos agora para a segunda grande verdade, que questiona o seguinte: alugar é jogar dinheiro fora? E eu respondo para vocês de algo que aposto que vocês não acharam que eu ia responder, que sim, alugar é sim jogar dinheiro fora. Porém, meu amigo, minha amiga, você pagar os juros do financiamento também é rasgar dinheiro. Também é rasgar dinheiro. Por que eu digo isso? Porque quando você está financiando um imóvel, primeiro de tudo, o imóvel ele não é seu, ele é do banco ainda, ele está no seu usufruto, mas não é de posse sua, ele não é seu de fato, e você paga juros no financiamento. Esses juros é simplesmente rasgar dinheiro também. A pergunta é: entre rasgar dinheiro com aluguel e rasgar dinheiro com juros, o que eu rasgo menos dinheiro? Essa é a pergunta. Então a grande polêmica é: o que joga-se menos dinheiro fora? Eu aposto que essa abordagem você nunca viu um educador financeiro falar antes, não é mesmo? Mas a ideia aqui é realmente ser o mais aberto possível. E vamos lá, a minha visão da parte intangível, eu vou falar de oportunidades, vantagens e riscos de cada um antes de entrarmos nos números. Quando que vale a pena você ter um imóvel próprio, na minha visão? Primeiro de tudo e mais importante, quando for o seu sonho. Se você tem o seu sonho, faça um plano para conquistá-lo. Porém, cuidado, um sonho fora de hora vira um pesadelo. Eu vou colocar aqui alguns outros critérios, mas se for o seu sonho ter uma casa própria, provavelmente vai valer a pena você ter, porque nem tudo tem um preço. Mas cuidado com aquela frase: o sonho não tem um preço. Ele tem sim, e se o preço for mais caro que o benefício do sonho, ele não vale a pena ser executado no momento. Não quer dizer que você nunca vai executar, mas precisa de um plano. Segundo momento, quando não comprometer muito das suas entradas, que conversa com o primeiro ponto. Se de repente você vai pagar 50% do que você ganha numa parcela de uma casa, isso compromete o seu café, o seu bar, a sua academia, o seu estresse, você toma dívida, isso é uma coisa complexa. Então será que o benefício daquele imóvel vale o sacrifício que você está fazendo hoje? Porque muita gente se convence: é meu sonho ter a casa própria. Que tal você esperar um tempo para você conseguir encaixar a casa nas suas finanças e aproveitar a vida? Será que vale a pena? Não vale? Isso você que tem que conseguir mensurar. Mas algo bem interessante e fácil de você saber fazer é quando não compromete muito nas suas entradas. Mateus, como que eu sei o quanto que é muito? Você pode fazer uma regra muito simples, até tem uma aula aqui sobre isso, que é a regra dos 50, 30, 20, que é 50% do que você ganha para gastos fixos, 30% para coisas que você quer, por exemplo, um bar, um curso, uma saída, uma viagem, e 20% você poupa. Dentro dos 50% de gastos fixos, entra parcela de casa, parcela de carro, porque aí metade do que você ganha vai para isso, você aproveita 30% e você poupa os outros 20%. Então essa é uma estrutura de vida saudável. Não é uma regra absoluta, mas para você que está perdido, meio perdida, você pode fazer isso para ter uma noção. Se o parcela da sua casa vai atrapalhar você ter uma vida de qualidade. Vamos voltar agora para os slides. Ficou claro esse ponto? Beleza, então bora lá. Para mim, vale a pena ter um imóvel quando for definitivo, o último imóvel que você vai ter na sua vida. Essa é a minha visão. Eu hoje moro de aluguel, inclusive, só que o meu imóvel, ele não comporta 1 ou 2 filhos, que é o que eu quero ter. De repente você tem uma casa hoje que tem muita escada, e quando você ficar bem mais velho ou mais velha, isso vai ter sentido para você ou não? Vai ter que vender a casa?
Não vai. Para mim, quando for o imóvel, que a intenção é ser o definitivo, porque aí você de fato não tem um passivo que você vai ter que passar para frente depois, vender mais barato, correr para vender, algo que não tem liquidez, que você precisaria do dinheiro. Se for imóvel definitivo, para mim tem muito sentido você pensar nisso. É aqui que eu pretendo ficar para o resto da minha vida. E quando você tiver a maior parte ou toda ela para pagar o imóvel à vista, aí sim passa a valer bastante a pena, porque uma vez que aluguel é rasgar dinheiro e juros é rasgar dinheiro, se eu comprei à vista, não estou nem alugando e nem pagando juros. Aí o imóvel, nem sempre, nada é 10 de 10, mas tende a valer mais a pena. Então se você juntou tudo isso, que é o quê? É o seu sonho, não compromete muito as suas entradas, é o imóvel definitivo e você tem o dinheiro, manda bala. Aluguel nunca vai ser melhor do que isso. O que não quer dizer que você não pode passar a vida inteira vivendo de aluguel e ter o capital aplicado. Só que, viu, primeiro pré-requisito tem que ser o seu sonho. Aí todas as contas, inclusive a financeira, tende a valer a pena. Legal? Mas esta não é a realidade do brasileiro. A realidade do brasileiro é essa daqui, que os imóveis são muito caros e têm que ser financiados. E vamos ver agora desvantagens e riscos intangíveis de você financiar. Primeira, o imóvel não é seu até terminar o financiamento. E muitas pessoas falam, eu estou pagando por alguma coisa que é minha. Desculpa, não é. Até você acabar de pagar, ele não é de fato seu. Segundo, você pode perder o emprego, sua fonte de renda principal, e tornar uma dívida ruim. Porque é um compromisso de longo prazo. Você vai financiar a casa por 10, 15, 20, 30 anos às vezes. Se você parou de pagar no ano 20, você perde o imóvel. Se faltava mais 2, 3, você perde o imóvel. Então cuidado com isso, tá? É um compromisso muito longo, é muito longo. Você perde mobilidade, você comprou uma casa, um compromisso de 20 anos, oferece um emprego para você em outro estado, tem que mudar para outra cidade, você perde essa mobilidade. Então você acaba ficando travado porque você criou um compromisso muito grande naquele lugar. O que volta aos argumentos que eu utilizei falando o seguinte, que é muito mais interessante se for um imóvel definitivo, ou pelo menos a sua intenção. A baixíssima liquidez, você não consegue vender o imóvel de hoje para amanhã, então precisou do dinheiro, isso acaba, ou você vender o imóvel muito abaixo do valor dele, ou às vezes depender do tempo que você não tem para conseguir vender aquele imóvel, e tem maior chance de você perder algum custo de oportunidade, porque você não tem o dinheiro do imóvel em caixa para fazer possíveis investimentos. Para mim, essas aqui são as principais desvantagens de você financiar o imóvel. Quais são as vantagens de você ter um imóvel financiado? O bem-estar, felicidade e um conforto, porque o imóvel ele eventualmente vai ser seu. Isso gera um benefício muito intangível, que é muito válido você ter a sua casa, é o sonho de muita gente. Se você quer, entre aspas, não tem preço, tá? Lembrando que tem um preço sim, coloquei aqui bem entre aspas para destacar isso, porque tem realmente um valor intangível de você fazer um esforço para conseguir ter de fato aquilo. Você também pode achar oportunidades específicas. Aquele imóvel naquele lugar, naquela região, está abaixo do preço, eu consigo dar uma boa entrada, financiar, é óbvio que existe. Mas a exceção justifica a regra. Então cuidado com você não falar assim, mais fulano, mais ciclano achou aquilo. E você pode utilizar o FGTS para adquirir um imóvel. Isso é uma vantagem bem legal. O FGTS não rentabiliza nada, você pode sacar ele ou quando você é demitido ou para aquisição de um imóvel, basicamente. Então você usar um FGTS gordo para dar uma batida na entrada de um imóvel, nem que você financie o restante, acaba por valer a pena dependendo da conta que você faz. Porque é um dinheiro travado, que já é devido ser seu, e você utilizar ele, se for gordinho, se for realmente uma parte bem interessante do valor do imóvel, usar o FGTS para você conseguir de fato ter esse resultado. Legal? Vamos agora para a parte de alugar, ainda assim intangível. Quais são as desvantagens de você alugar um imóvel? Primeiro, o aluguel pode subir muito. Quem está vivendo na época dos anos 2020, 21, 22 para frente, está vendo o reajuste do aluguel em cima do IGPM, que chegou a bater a casa de 30% ao ano. Então, assim, quem tinha um aluguel que vinha com aumentos de 5%, 6%, bater um 30% assusta demais. Então, isso pode acontecer como já de fato aconteceu. O dono perdeu o imóvel de volta. Você está lá, está acomodado, tudo certo, o dono do imóvel ele pode falar, sai do meu imóvel que agora eu quero voltar, e você não pode fazer nada. E os locatários muitas vezes hesitam, assim como eu, por exemplo, faço no meu imóvel alugado, de deixar o imóvel 100% à minha cara, pintar a parede, fazer uma reforma, colocar alguma coisa, porque não é o seu imóvel, e as pessoas não querem colocar azeitona na empada do outro. Então isso acaba também, às vezes, tirando um pouco do seu conforto no lugar, e pode gerar a sensação, por consequência, que não é o seu lar. Você está no imóvel alugado que não é seu, porque a qualquer momento ele pode ser retirado de você. Então, essas para mim são as desvantagens e riscos de alugar um imóvel. As vantagens são maior liquidez, o dinheiro seu não está travado no imóvel nem num compromisso de longo prazo, então você tem o dinheiro líquido em caixa. E o seu custo fixo ele é menor, porque o aluguel, usualmente, ele é menor do que a parcela que você paga
para ter um imóvel equivalente. Usualmente, tá? Não quero ninguém comentar aqui, mas tem tal imóvel. Ok, usualmente é assim que acontece, beleza? E tem maior flexibilidade. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de emprego, você pode mudar, de repente aparecer um apartamento igual ao seu, no mesmo prédio, na torre do lado, mais barato, você pode querer ver de mudar. Então você tem mais flexibilidade para aproveitar oportunidades e também tem maior aproveitamento do custo de oportunidade com investimentos e com outras oportunidades financeiras que podem aparecer com você, porque você não está travado com um compromisso de 20, 30 anos para frente. Então essa é a minha visão da parte intangível de você financiar contra alugar. Agora vamos entrar para a parte financeira e vamos começar com a nossa simulação online. Vamos simular aqui no estado de São Paulo, data de nascimento, vou colocar a minha, um valor do imóvel de R$400 mil, o valor a ser financiado 320, dá 80 de entrada, 20%, minha renda bruta mensal vou inventar aqui de R$10 mil, e colocar em 20 anos e apertar o botão simular. Ele vai trazer aqui para a gente aqui várias taxas de financiamento, a simulação que eu já fiz antes, óbvio, porque a minha simulação já está pronta, mas quero mostrar para vocês aqui. O site é o valorinvestglobo.com, ferramentas/financiamento imobiliário simulador. Vou pausar o vídeo agora e vou voltar, já, não deu nem tempo, já calculou as taxas aqui, e se for olhar as taxas que existem, eu peguei a menor, ok? Eu peguei para simular com a menor taxa, que é o 8,37, tá? Então cuidado para você não confundir esses juros com esses juros aqui, tá? O CET, que é o custo efetivo total, que é direito seu saber, é o quanto você de fato paga no financiamento. Porque essa aqui é a taxa que eles falam do financiamento, mas aí entra IOF, entra a taxa de administração, entra a taxa de sei lá o quê, então a taxa real é sempre o CET. Então eu usei 8,37% para simular, legal? E também, para comparar financiamento contra aluguel, eu achei esse artigo aqui da Exame, que fala o valor médio do aluguel que você que é cobrado por estado. Como eu usei São Paulo, pegar parte do Sudeste, se você paga de aluguel mais ou menos 5,4% ao ano, legal? Para você ter o aluguel. Então eu utilizei essas duas métricas, a taxa do financiamento e o quanto você paga de aluguel, para a gente poder fazer nossas brincadeiras financeiras aqui e você enxergar ao final o que tem mais e menos sentido. Vamos lá, pessoal. Eu simulei primeiro o financiamento no SAC. O que é o SAC? É o sistema de amortização constante, legal? Ou seja, é aquele sistema que você começa a pagar uma parcela mais alta e depois vai diminuindo a parcela ao longo do tempo. Ou seja, essa parcela ela é composta de dois elementos, os juros mais a amortização. Na amortização constante, o quanto você abate do principal é sempre igual e os juros vão diminuindo ao longo do tempo porque o principal vai diminuindo também. Por isso que as parcelas vão diminuindo. Tem dois sistemas, o SAC e o Price. O Price, a parcela é igual, só que esse você paga mais caro no montante inteiro. Então eu usei o sistema que você paga menos no financiamento, beleza? Então vamos lá. Um imóvel de R$400 mil, uma entrada de 80, o valor financiado 320. Usei os juros do CET de 8,37 num parcelamento por 20 anos. A primeira parcela seria R$ 3.484 e a parcela final R$ 1.342. Lembrando que a parcela nada mais é do que os juros que você paga mais a amortização. Ao final disso, você pagou o total de 659 de tudo no imóvel de 400 mil, ou seja, você pagou 660 mil numa coisa que valia 400, você pagou 260 mil reais de juros, você pagou 65% do valor do imóvel em juros. Beleza? Essa aqui é a regra do jogo. Então, esse dinheiro aqui, ó, você rasgou esse dinheiro. Então, vamos jogar aqui para cima. Beleza, Matheus, eu entendi. Quanto que vai valer meu imóvel? Porque, agora eu peguei você. Porque o imóvel de 400, 20 anos depois, ele não vale a mesma coisa. De fato, ele não vale. E eu atualizei o valor dele aqui em cima do IPCA. Eu usei o IPCA médio dos últimos 15 anos para fazer essa conta. E se você, na teoria, esperar 20 anos e seu imóvel valorizar em função da inflação, ele valeria depois de 20 anos R$1.061.000. Ou seja, você pagou 660 mil e tem hoje 1 milhão depois de 20 anos. Isso dá uma rentabilidade de impressionantes 2,4% ao ano. Ridículo, certo? Você está recebendo 2,4% ao ano em média. Ou seja, se você pegar 659 mil reais, aplicar por 20 anos, a 2,4% vira 1 milhão. É óbvio que é só comparativo, ok? Para você enxergar o quanto esse dinheiro teria se transformado se fosse feito em um aporte só em 20 anos, beleza? E o aluguel médio na cidade de São Paulo, que nós vimos que é 5,4% ao ano, se isso se mantivesse, um imóvel de R$1 milhão
você alugaria por R$ 4.662. Ou seja, você tem R$ 1 milhão no valor do imóvel e você receberia R$ 4.6 mil por mês no aluguel. Então, este daqui acaba sendo o cenário para você entender o financiamento, assumindo que passou o tempo e você quer ou vender o imóvel ou alugá-lo. Beleza? Beleza. E é muito importante essa ressalva aqui. Como a ideia é comparar, legal? O financiar com o alugado, eu não atualizei as parcelas pelo IPCA, porque no financiamento as parcelas também vão sendo atualizadas. Na primeira simulação que o banco te mostra, aquilo não é real. Aquilo também vai sendo atualizado. Quando eu não atualizei as parcelas pelo IPCA, eu também não atualizei o aluguel pelo IPCA, ou seja, as parcelas vão ser exatamente igual ao financiamento e o aluguel vai ser exatamente igual ao contratado. Porque se eu subo um, eu subo o outro, no fim das contas vai dar quase que na mesma. Então, para facilitar as contas, facilitar o seu entendimento, eu simplifiquei isso. Eu não atualizei as parcelas e também não atualizei o nosso aluguel. Mas atualizei sim o valor do imóvel, porque este valor lá na frente tem sentido ser atualizado, porque é o quanto ele vai valer e é o quanto eu conseguiria de aluguel lá na frente. Entenderam o que eu fiz? Vou explicar aqui de novo. Eu não atualizei as parcelas do financiamento, porque conforme o IPCA vai aumentando, essa parcelinha de 3 mil que cairia para 1, a última parcela não ia ser 1, ia ser 3 de novo, ia ser 2 e alguma coisa. Então eu não atualizei ela. E para ser justo, como eu não atualizei no financiamento, eu não atualizei o aluguel quando eu vou comparar. Eu só atualizei o valor do imóvel, porque ele de fato foi valorizado e é o quanto eu quero saber que vale ele lá na frente. Beleza? Tranquilo? Só para explicar para você o que eu fiz aqui para as comparações ficarem justas. Então voltando aqui para o nosso slide. E guarda essa imagem aqui. Você pagou 660 mil reais, depois de 20 anos, seu imóvel vale 1 milhão e 61 mil, o seu aluguel é de 4.662 por mês e a rentabilidade que você teve foi de 2,41% ao ano. Se a gente financiasse pelo price, o que é o price? Mesma situação. Valor do imóvel em mesma entrada, valor financiado, mesmo CET, parcela de 20 anos, e a parcela inicial é igual à parcela final. Se fizesse isso, você ia começar pagando 2.690 e acabar pagando 2.690. A parcela também é composta de juros e amortização, só que você ao final ia pagar mais. No outro você pagou 659, aqui você ia pagar 725, um juros de 325 mil e o juros total que você pagou quase 80% do imóvel em juros. Por isso que eu usei o saque, tá? Porque ele dá um valor menor do financiamento e usualmente os financiamentos são feitos pelo saque. Eu fiz isso daqui porque eu vou usar este cálculo aqui negativo para comparar com o aluguel. Vai ficar tudo bem mais claro para você quando eu entrar na parte de aluguel. Entrando agora na parte de alugar. Como que eu fiz esta comparação do financiar contra alugar? Bom, se eu não estou financiando um imóvel, eu já tenho 80 mil que eu tinha para dar de entrada para investir. Se eu tinha o dinheiro para financiar, eu tenho para investir. Então eu já investi 80 mil reais. Eu assumi que eu vou ter uma rentabilidade de 10% ao ano nos meus investimentos. Mateus, 10% ao ano é muito. Não é. Eu terça-feira agora fiz uma live explicando, ó, tá aparecendo até a live aqui, mostrando para você como você consegue isso com renda fixa. Eu nem usei renda variável. Com renda fixa segura você consegue 10% ao ano. Tá duvidando? Acaba de ver essa aula aqui, deixa aberto em outra aba esse tag aqui, esse card, porque eu vou te mostrar lá como é que você consegue isso. Então é uma taxa bem factível, legal? Então vamos lá. Assumindo que o aluguel também é 5,4% ao ano, tá? Do que eu pago do imóvel, isso me daria um aluguel de R$ 1.757. Olha aqui a parcela que eu estaria pagando do imóvel no sistema Price. Por que eu fiz isso? Para facilitar essa minha vida. O meu aporte mensal, que é o quanto eu consigo poupar, é a diferença do quanto eu estaria pagando de parcela e o quanto eu pago de aluguel. Por que eu fiz isso? Para o meu aporte mensal ele ser constante. Então aqui é importante esclarecer algumas coisas. Vamos lá. Como é que você compara o aluguel com o financiamento? Entendendo o seguinte, uma vez que eu no financiamento ia dar 80 mil de entrada, eu posso dar 80 mil de investimentos. Perfeito? Se eu ia pagar 2.700 de parcela, eu tenho esse dinheiro, mas eu estou pagando 1.700 de aluguel. Então me sobra aqueles 933, sobra quase 1.000 para eu investir. Como a parcela do saque ela vai diminuindo, o meu aporte vai ter que diminuir também. Isso vai tornar as contas um pouco mais complexas. Mas o que eu fiz então para facilitar a conta? Eu peguei a parcela do Price, que vai dar um gasto maior com o financiamento, vi a diferença do aluguel e estou investindo isso todos os meses. Só quando eu for comparar o aluguel contra o financiamento, eu vou comparar com o saque. Eu vou comparar com o que favorece o financiamento, beleza? Mas isso daqui é só para explicar para vocês que se eu estaria gastando isso com a parcela e eu não estou, eu consigo, por consequência, investir. Porque eu quero no final gastar quase a mesma coisa entre todo o aluguel da vida e
todo aluguel mais aporte e todo o financiamento. Show? Show! Lembrando também que, do mesmo jeito que eu fiz lá, eu fiz aqui. Como a ideia é comparar o financiamento com o aluguel, eu não atualizei o aluguel pelo IPCA, porque eu também não atualizei o financiamento. Beleza? Então, ao final de 20 anos, olha só que curioso, você aportou do seu bolso R$ 303.838, você pagou de aluguel, você rasgou de dinheiro 421 mil, que é mais do que os juros que você rasgou pensando no sistema saque ou no price, já é aparentemente um ponto contra o aluguel, e você gastou o total 645 mil, que é menor do que você teria gasto com 659, que é o sistema do saque. Mas beleza, olhem só que curioso o que acontece aqui. Mesmo você tendo pago R$ 400 mil de aluguel, que é mais do que você pagou de juros, e tendo aportado menos do que o valor da casa, como a sua rentabilidade é 10% ao ano, o seu patrimônio, ao fazer isso ao final, é de R$ 1.219.473. Olha só isso, um patrimônio de 1.200.000. Quando a gente pega e compara um contra o outro, o que nós temos? Que ao você financiar, no menor desembolso possível, que é do saque, você desembolsou R$ 659 mil. E você no aluguel desembolsou entre aluguel e aporte 645. Agora a grande conclusão, presta atenção. E o seu imóvel que é seu, que você tanto quer ter, vale R$ 1 milhão. Só que você teria de patrimônio 1.200.000. Então assim, você pagou e tem um imóvel, no outro você alugou e não tem. Mas eu tenho um patrimônio maior do que vale o imóvel. E o aluguel potencial, se for os 5,4%, é de 4.600. E a minha rentabilidade mensal, se render 10% ao ano, que é 0,8% ao mês, você tem uma rentabilidade de quase R$ 10 mil no mês, o dobro. Então você gastou menos, você tem um patrimônio maior, com liquidez, e você recebe mais mensalmente. Isso que eu joguei tudo a favor do financiamento. Peguei o saque contra o price, fiz várias condições para jogar a favor do financiamento. Mas, Matheus, mas tal lugar o imóvel valorizou mais do que a inflação. Tudo bem, eu consigo pegar um investimento que valorizou 10.000% em 10 anos. O que não é justo, concorda? Não podemos pegar a exceção para justificar a regra. Então, qual que é o veredito? O que é melhor, alugar ou financiar? E como tudo em investimentos, depende do que você está buscando. Se alguém me pergunta, Matheus, o que é melhor, alugar ou financiar? Eu respondo, não tenho a menor ideia. Matheus, o que é melhor financeiramente? Quase sempre é alugar, a menos que você tenha um aporte grande para dar de entrada. Mas nem tudo é financeiro, nem tudo é na ponta do lápis. A gente começou essa aula aqui falando de muitas coisas intangíveis, a parte de ser o seu próprio lar, você entender o que gera de benefício para você ser apegado a um imóvel ou não. Tem várias coisas que não necessariamente só o dinheiro que conta. Ele não pode ser excluído da equação de decisão, mas você também não precisa necessariamente focar apenas nele. Beleza? Então gostou desse conteúdo, pessoal? Tá aqui um vídeo e um botão para você se inscrever, não sei de que lado tá cada um. Acompanha nosso canal, toda semana tem 2 aulas para você ver, uma live toda terça e uma aula especial toda quinta, para a gente poder cada vez mais trilhar o caminho da independência financeira. Vejo você na próxima aula.